Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco hoje do programa de Bem com Pão, conversando aqui com a irmã Maiba e o irmão Edson, em Dois Irmãos. Nós estamos conversando no primeiro bloco sobre a parte de revender esse material, né? Vamos conversar um pouquinho agora sobre esse momento, essa intimidade com o material que vocês têm aí com o Senhor. Como é que cada um tem usado aí do seu tempo, tem conseguido aí ter comunhão, consegue ter comunhão mais ouvindo, mais lendo, mais vendo, mais participando de culto, de encontros. Sei que cada um de nós temos as nossas peculiaridades e assim o Senhor, pela graça de Deus, encontra as brechas para que Ele possa nos fazer ter mais comunhão com Ele e assim crescermos no Senhor. Mamãe, como é que funciona para ti aí melhor? Como é que o Senhor acha mais permeabilidade aí na irmã para trazer mais da unção dEle? Amém. Bom, nós sabemos assim que tem muita opção, né? Assim, para poder se alimentar, muitas formas, né? E para eu ir para a palavra e para um material, tem que ser de manhã cedo, bem cedinho, né? Porque a gente tem as duas crianças, né? Aí depois fica no dia na função, assim, deles, do trabalho, né? Então, bem cedinho, assim, eu vou para a palavra mesmo, para a Bíblia, né? Para algum material, algum livro, ou então escuto alguma coletânea apostólica, né? Porque tem mensagem de 15, 20 minutos, né? Então, eu também gosto de ouvir alguma coisa assim de manhã. Durante o dia, eu procuro deixar ligado também, ou em algum CD, ou na rádio, né? Na TV ali 24 horas, né? Então, a gente fica ouvindo, né? Se eu estou em casa com as crianças também, a gente coloca o DVD agora, o Ventinho, né? Que todo mundo lá em casa gostou, não só as crianças, nós também, né? Inclusive, é um material ótimo também para evangelizar, porque entra pelas crianças, né? Muito bom também, já temos experiências também com isso, né? E é mais ou menos assim que a gente vai fazendo, né? Porque a gente vai se adequando assim no dia, mas o importante é não deixar de ouvir, de estar tocando a palavra, né? E como também nós comentamos antes, né? Quando tem que se deslocar de carro, também está escutando no carro, né? Seja louvor, seja a palavra, né? Então, está sempre buscando assim esse alimento durante o dia todo, sempre que possível, né? Está sempre ligado na palavra do Senhor, né? Mas e para esse início, assim, de repente a pessoa está lá nos ouvindo e tem um convidado aí participando junto com você, vendo aí o De Bem com o Pão. Tem algum material assim? Eu sempre pergunto isso pro pessoal, porque eu vejo que cada um tem um material que, eu digo assim, foi fisgado, foi impactado, né? Abriu os olhos para aquele material. Tu acha assim que para ti, teve algum material que você quando leu, viu, né? Que você, puxa, impactei. Ih, rapaz, aqui tá... Ih, agora fui fisgado aqui pelo movimento, fui fisgado por esse material, realmente aqui me converteu. Tenho sim. Eu acho que isso vai assim de acordo com a experiência de vida de cada um, né? Então, quando eu comecei assim na Igreja do Senhor, quando o Senhor me chamou, né? Eu precisava muito de cura, né? Eu não sabia o quanto eu era amargurada, né? Então, assim, na época, quando eu comecei, estava sendo ministrado também o PDF, né? Isso acho que é mais ou menos 4, 5 anos atrás. Então, naquela época, eu já comprei esse material, o Padrão Divino para a Família, né? E naquela época trabalhou muito na minha vida em relação aos meus pais, né? A minha casa, né? Pai e mãe de sangue, assim. Então Deus fez assim uma cura muito grande na minha vida através daquele material, unindo com cura interior, né? Então Deus me libertou de muita coisa que na época, quando eu morava com os meus pais, eu não entendia por que tudo aquilo acontecia, né? Então tinha muito julgamento da minha parte também, né? Por não compreender. Eu queria entender, mas não entendia. E quem me explicou tudo isso foi Deus. E eu busquei em muitos lugares, nunca encontrei, né? Pelo contrário, aquilo piorava, eu ficava mais confusa, né? Então esse material me explicou, né, que Deus ele tem um propósito na família, né? Cada um tem uma posição. Então assim eu recebi realmente muita cura. E aí depois então veio o cura interior, que o Senhor começou a trabalhar então dentro de mim também, né? Assim na questão do orgulho, né? Da amargura, como eu falei, da ira também, né? E eu percebo assim que Deus fez me limpou tanto que hoje ele trabalha em mim então dentro do meu lar, né, com o meu marido e os meus filhos, mas eu precisava daquela cura primeiramente dentro do lar com os meus pais, né? Então foi tudo muito incrível. Hoje quando eu olho para trás eu consigo ver alguma coisa que Deus fez assim porque é subjetiva, né? Então tem coisa que a gente não entende no momento, alguma coisa o Senhor mostra, outras não, né? Mas hoje muita coisa assim eu consigo compreender por que aconteceu daquele jeito, né? Então assim esses 2 livros e ainda também eu coloco junto o Senhor Servo com Servo, que acho que são assim todos eles se entrosam ali, né? É a mesma coisa, assim. Então são 3 livros assim que o Senhor até hoje trabalha, porque eu sempre retomo esses materiais, né? Volta e meia alguma coisa acontece, eu vou lá para me lembrar sobre o perdão, o que o Senhor está falando aqui, né? O Senhor sempre quer falar alguma coisa para nós, né?
Então, acho que esses 3 materiais, assim, Deus fez muita coisa na minha vida. Claro que todos os outros também, mas esses 3 foram bem especiais, assim, né? Irmã, é legal tu comentar isso também, da questão de a gente não ler o material. Eu já li, agora eu vou botar esse aqui pro lado dos lidos e vou deixar esse aqui, os que eu ainda não li, né? E aqueles que já foram lidos, fica lá, começa a pegar poeira, né? Fica um amarelo lá de velhinho, todinho dos livros. E a irmã traz aqui uma coisa que é muito interessante, porque, olha, Cris, o mundo faz com que a gente perca a instrução do Senhor, o contato. Então, quanto mais a gente tem contato com os materiais, com a comunhão com o Senhor, mais a gente ganha de Deus. E assim a gente vai se separando do mundo. Agora, infelizmente, ou felizmente, mas o Senhor é que sabe, né? O nosso contato acaba tendo que ter, porque nós temos aí, estamos inseridos no mundo. E a gente está tendo contato todos os dias com Ele. E se a gente não voltar para relembrar, para buscar aquela instrução, para ruminar naquilo que a gente já ganhou, a gente acaba deixando passar de lado, né, irmã? É verdade. Tu sabe que tem algo muito incrível, assim, do Senhor, né? Eu tenho, vou dizer assim, uma biblioteca espiritual, né? Vários materiais do Senhor ali. E aí, então, muitas vezes, quando estou orando para Deus, assim, né, que eu oro e peço, Senhor, tu quer que eu volte algum material? Quando acontece alguma coisa específica na minha vida, assim, né? Então, oro muito para Deus e vou lá para aquela biblioteca espiritual. E fico orando, digo, Senhor, me mostra o que tu quer que eu pegue, né? E quantas vezes, irmão, assim, o Senhor me mostra um material, né? Eu pego aquele material, o Senhor me dá até a página, às vezes, né? Aí eu vou naquela página certinho, o Senhor fala ali, né? Então, assim, eu creio, assim, que o material a gente tem que ouvir muitas vezes, porque sempre... Eu não me lembro quanto por cento que diz que a nossa mente guarda, né? Então, a gente tem que voltar, porque a gente não recebe tudo numa vez só, né? Então, tu tá lendo, tem alguma coisa que te chama atenção, né? Aquilo ali rompe algo em ti, assim... Ok, daqui a pouco outra vez tu volta, é outra coisa que te chama atenção, né? Então, acho que nós temos que estar sempre voltando para o material, sim, porque o Senhor sempre vai ter algo para falar para nós, né? Para revelar cada vez mais, né? Eu digo que a estratégia, ainda falando sobre esse assunto, né? A estratégia que a editora Vendo Sul ganha do Senhor, muitas vezes de mudar uma capa, mudar um pouquinho, faz com que a pessoa pense que aquilo é uma novidade e quebra essa resistência do eu já li. Não, isso eu já sei, né? Aí mudou a capa. Tá lá, mudou. Aí as pessoas agora ficou aquela... Mudou a capa. Não, mas o conteúdo eu acho que não mudou, né? Olha, queridos, eu vou dizer para vocês novamente, sempre repito isso aqui no De Bem com Pão. Se o Senhor está mudando alguma coisa, está te chamando para você fazer a releitura, reouvir, rever esse material e está usando estratégias para que você tenha essa atenção novamente e seja instigado a rever os materiais. Muitas vezes também na igreja, né? A gente tem lá, mas está acontecendo de novo aquele seminário. Eu já vi, não vou precisar ir essa noite, né? Porque eu já vi isso. Mas o senhor está colocando lá é porque a gente precisa, viu? Então tá aí esse chamado. Irmão Edson, como é que funciona contigo aí a tua experiência? Bom, eu fico a maior parte do tempo realmente na agência aqui, para também ter a nossa subsistência, né? Porque, na verdade, Deus nos dá a condição da agência para nós ter a condição de buscar o material e ter a condição de levar para as demais, né? Então, hoje, como eu te comentei antes, ultimamente é uma coisa muito incrível. Ultimamente não, na verdade sempre foi uma coisa muito incrível, porque eu nunca precisei buscar muito a questão de visitar clientes, de ir em empresa, de bater na porta para apresentar o meu trabalho, né? O trabalho da subsistência aqui, da agência, né? Mas eu sempre acreditei muito em Deus. Eu acreditava em Deus, mas eu não tinha comunhão com Ele, como a grande maioria, né? Eu acredito em Deus, mas eu não conheço Ele. Eu acredito em Deus, mas ele lá, eu aqui. Do meu jeito, né? Eu acreditava em Deus do meu jeito. Né? Mas então, eu tive a experiência com a MAIB, que para mim já foi uma coisa muito forte, né? Muito pesada mesmo, que aquilo me abriu os olhos. Mas até então eu também não queria esse envolvimento, porque eu tinha uma visão, né, de igreja, essas coisas todas, que é a visão que todos têm hoje, que a maioria tem. Mas tem um evangelista e 2 irmãos aqui que incomoda bastante, que grita, que fala alto, e que pede, que vai, que bate, que ele tentou muitas vezes e até que ele conseguiu me chamar e eu consegui fazer a oração e depois, a partir dali, realmente a coisa fluiu, assim. Mas na questão da agência, realmente Deus nos abençoa muito, porque nós não buscamos a questão de... A gente não vai para a rua buscar essa questão de venda para ter um movimento, mas é incrível porque Deus abençoa, Deus traz. É impressionante, assim, é uma experiência que só realmente nós que passamos por ela, a gente tem essa noção. O mercado hoje todo mundo diz que está uma crise, parará, e
graças a Deus, a gente não sente. Graças a Deus, nós não sentimos. Deus continua nos abençoando, mas também nós continuamos buscando do jeito que Ele nos pede. Relaxadamente, né? Eu digo por mim, né? Eu sou um pouco preguiçoso na questão de buscar em leitura, mas eu passo o dia inteiro na frente do computador, então eu passo o dia inteiro escutando tudo que vocês imaginam. Desde a rádio, desde o ao vivo até a TV 24 horas, daí eu vou na TV Menorá e baixo todos os vídeos e vou buscando e vou indo e eu passo o dia inteiro escutando. Quando eu vou para a rua, eu tenho no carro o DVD apostólico, tenho vários outros materiais que eu procuro realmente sempre estar recebendo uma palavra, né, pura, para que o meu dia e a minha noite e a minha semana ela fique realmente na direção que Deus pede. E eu acredito muito nisso, mesmo que eu não busque muito na leitura. Eu não posso falar na questão de tempo, porque eu teria até um tempo à noite, né? As crianças tiram bastante tempo, né? A gente não tem os 10 minutos. Até porque eles exigem bastante, sempre querem atenção, né? Eles são duas crianças, uma de 8 anos e uma de 3 anos, então eles já estão numa fase de que se completam assim para fazer bagunça, para quebrar tudo, então a gente tem que estar sempre mais disposto realmente para dar aquela atenção para eles. Mas a Maibe falou sobre o ventinho, sobre outros materiais, a gente tem alguns filmes também sobre o Antigo Testamento, sobre a vida de Jesus, aquilo ali é uma coisa que eles adoram, chama muita atenção e é um momento que eles realmente param ali, né? É um dos únicos momentos que eles realmente param para assistir, né? Então isso funciona muito bem e além disso alimenta, né? As coisas são feitas naturalmente, né? Nada é forçado e Deus não nos pede uma perfeição, né? Eu tenho a minha imperfeição do dia, eu tenho a minha irresponsabilidade diante do que o Senhor me pede, mas eu tenho consciência disso e eu deixo sempre muito claro, muito aberto para que Deus me corrija no momento que for, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Né? Eu sempre, de manhã, quando eu venho para a agência, eu deixo claro para Ele que eu entrego o dia para Ele, que eu entrego as coisas a Ele e que as coisas sejam feitas conforme a vontade dEle. Né? Mas graças a Deus Ele vem nos abençoando e, na verdade, nós não retribuímos a Deus, né? A gente faz a nossa obrigação, que é a obrigação de todos que recebem essa mesma palavra. Né? Porque isso é um ouro muito refinado, que muitos não dão o valor necessário para ele, ou muitos dão um valor a mais para ele, né? Que querem ter um conhecimento, um estudo sobre aquilo, mas não é o que Deus nos pede. O que Deus nos pede é muito simples, Ele nos pede que nós lidamos com a palavra dEle com o coração, que nós possamos lidar com amor com aquele que a gente recebe dEle, e não com conhecimento. Porque na palavra diz que o conhecimento ensoberbece, né? Ele nos tira do chão, a gente levanta um pouco do chão, e Deus não quer isso, Ele nos quer como a gente é, da forma que a gente é, do jeito que a gente é. Às vezes a palavra apostólica pede muito, e aparentemente cobra muito, né? Mas isso não é uma cobrança, porque Deus sabe muito bem que nós não vamos conseguir chegar ao ponto que Ele quer, mas Ele não pode deixar de nos cobrar, porque se Ele deixar de nos cobrar, a gente sai. É que nem do pescar o mussum. Né? Se tu não segurar o mussum bem firme, ele vai escapar, ele vai escorregar da mão. E Deus nos lida com nós mais ou menos assim, Ele tem que nos segurar firme. Ele tem que entrar sempre firme, ele tem que entrar sempre com o pé batendo, porque senão, se ele aliviar, a gente vai fugir, a gente vai sair, porque o mundo nos oferece muitas outras opções que não nos colocam essa pressão. Entende? Então, e às vezes nós temos uma visão do que Deus nos pede, de que é um deserto na frente, né? Vamos botar uma imagem assim. Num canto tem uma torneira, a gente está num deserto, tem uma torneira muito bonita, e uma tendinha, uma torneirinha com água e alguém te chamando, dizendo que ali é muito fácil. E no outro lado tem um deserto. Em cima do morrinho tem um deserto. Então a gente busca ir naquela torneira de toda fora. Por quê? Porque é mais fácil nós ir naquela torneira. Né? E Deus nos impede, nos desvia, a gente vai indo, a gente ainda coloca a culpa em Deus. Né?
achando que ele tá tirando o meu caminho, que está ali a torneira, eu quero aquilo ali, está ali, é mais fácil, e ele nos tira, a gente acha que isso é ruim, entende? Mas a gente não tem noção de que depois daquele morro que ele nos apresenta no deserto, tem um Éden, né? Tá lá o oásis. Tá ali o oásis com tudo, mas a gente não enxerga isso, a gente não pensa como Deus pensa, né? A gente pensa como o mundo pensa, o mais fácil é o melhor, né? E Deus quer nos corrigir pelo mais complicado, pelo mais difícil, porque quando se tornar fácil, a gente não vai dar bola para aquilo. Por quê? Porque a gente já passou por todas aquelas situações, então o fácil nada mais é do que o certo, né? O bom. Então, isso, na verdade, eu coloco muito hoje em casa, né? E na empresa também, que nem sempre as coisas mais fáceis são as coisas do Senhor, né? Na verdade, normalmente as coisas mais fáceis não são as coisas do Senhor, né? Porque a gente faz sem pensar. Quando as coisas são muito fáceis, a gente não para entregar para o Senhor, para pedir para Ele nos dar uma direção. A gente faz isso no mais difícil. Diz o Senhor que a porta é estreita, né? Que o caminho é apertado. Quando a coisa realmente é mais complicada, a gente tira aquele tempo, né? Daí a gente pensa, não, mas eu tenho que entregar para Deus, para Ele me dar uma direção. Aí sim. Mas quando a coisa é simples, a gente não faz, né? A gente faz de qualquer jeito porque acha que é de Deus, mas nem sempre é de Deus. Entende? Então, é sempre bom a gente colocar realmente colocar em oração qualquer situação. Eu sempre digo, quando eu converso sobre fé, assim, né, que eu vou comprar uma Havaiana, eu vou botar em oração, porque Deus vai me colocar no lugar mais econômico, material melhor, né, onde Ele pode estar me desviando de alguma coisa que possa estar acontecendo, que hoje todo lugar é perigoso, né? Mas eu não tenho essa noção, né? Eu vou e compro. Mas daí pode vir com um prego embaixo, posso ter pagado mais caro, posso chegar lá e estar sendo assaltado. Clonar o cartão e assim. Tem tudo isso. Então, são coisas do dia a dia que são... A gente acha que é bobagem, mas não é bobagem. Entende? Não é bobagem. Nada na nossa vida hoje que nós recebemos é bobagem, porque Ele diz que tudo vem dEle hoje, né? Hoje que nós conhecemos Ele, que a gente tem uma comunhão com Ele mesmo, a comunhão de leitura e de busca que a Maib tem, e a minha comunhão de escutar tudo, isso aí me dá uma experiência com Deus muito grande, porque em muitos momentos eu tenho essa lembrança do que eu escutei e eu consigo levar alguma coisa que realmente vá fazer bem para alguém que precisa no momento ali, né? Que benção! E nós vamos aqui fazer um intervalinho e voltamos em seguida com mais aí para você da experiência aqui da irmã Maib, do irmão Edson, de dois irmãos. De bem com o pão.